E se, em um instante, tudo o que você acreditava ser seguro e estável desmoronasse diante de seus olhos? Essa é a realidade devastadora que Nicolas Ferreira enfrenta quando, em uma de suas caminhadas cotidianas pelas ruas de São Paulo, se depara com uma cena que lhe arranca o chão sob os pés. Sua ex-professora, a mulher que um dia acendeu a chama do conhecimento em sua vida, agora vive nas calçadas frias e sujas da cidade, esquecida por todos. O coração de Nicolas aperta ao perceber que a mulher que lhe ensinou não apenas a ler e escrever, mas também o valor da ética e da coragem, agora é apenas mais uma entre os invisíveis que habitam as sombras das grandes cidades. Nicolas, um jovem determinado e idealista, sempre acreditou no poder transformador da educação. No entanto, por trás de sua confiança, existem vulnerabilidades profundas. Ele carrega o peso de um passado marcado por expectativas não cumpridas e a pressão de um mundo que frequentemente ignora aqueles que se destacam. Ao se deparar com a realidade de sua professora, seus sonhos de um futuro brilhante se chocam com a crueza da injustiça social. Ele percebe que a vida pode ser implacável e que aqueles que dedicaram suas vidas ao bem, muitas vezes, são os primeiros a serem esquecidos. São Paulo, com suas ruas movimentadas e contrastes gritantes, serve como um pano de fundo vívido para essa história de luta e redescoberta. O cenário é repleto de prédios imponentes que resplandecem sob o sol, mas também é manchado pela realidade dura da pobreza e do descaso. Neste ambiente, a vida de sua professora, antes iluminada pela paixão pelo ensino, foi reduzida a uma luta diária pela sobrevivência. O choque emocional que Nicolas sente ao reencontrá-la não é apenas pela sua condição, mas pelo que isso representa: um sistema que falhou, uma voz silenciada. O principal conflito de Nicolas se desenrola à medida que ele decide não ficar parado. Ele se vê diante de um dilema moral: usar sua influência para expor a verdade e lutar por justiça, mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em risco. A determinação de Nicolas em ajudar sua ex-professora se transforma em uma batalha contra um sistema corrupto que se opõe a qualquer tentativa de mudança. Este reencontro não é apenas uma reviravolta em sua vida, mas o início de uma jornada que o levará a confrontar suas próprias crenças e a realidade brutal de um mundo que muitas vezes prefere manter os olhos fechados. Nicolas observou a figura de sua ex-professora, agora marcada pela vida dura das ruas, e a imagem de uma mulher forte e inspiradora se desfez diante de seus olhos. O choque inicial foi seguido por uma onda de impotência e revolta. Ele sentiu um impulso avassalador de agir, mas logo percebeu que a realidade era mais complexa do que parecia. A primeira grande dificuldade surgiu quando ele decidiu que precisava fazer algo. Mas o quê? Nicolas não tinha recursos, não conhecia as redes de apoio que poderiam ajudar, e sentia o peso da desconfiança que o cercava. A cidade era um labirinto de injustiças, e ele se sentia pequeno diante da imensidão do problema. Nesse momento de desespero, Nicolas conheceu Clara, uma ativista comunitária que já havia lutado contra a desigualdade social em várias frentes. Clara era uma mulher forte, com uma história de vida que refletia suas convicções. Ela havia crescido em um ambiente de pobreza e, em vez de se deixar abater, usou suas experiências como combustível para a mudança. Quando Nicolas a procurou, ela o acolheu, mas deixou claro que a luta seria árdua e cheia de desafios. Clara se tornou uma mentora, mas também uma figura que o forçaria a confrontar suas próprias crenças e preconceitos. Enquanto ele se sentia atraído por sua paixão e determinação, Nicolas também se via lutando contra a insegurança e a dúvida. Ele não tinha a mesma experiência de vida que Clara, e isso o fazia sentir-se inadequado. O primeiro teste para Nicolas veio quando ele tentou organizar um pequeno evento para arrecadar fundos e conscientizar a comunidade
sobre a situação de sua ex-professora. A resistência foi imediata. Muitos na comunidade desconfiavam de suas intenções e alguns até o chamaram de ingênuo. Essa rejeição o abalou profundamente, fazendo-o questionar se realmente tinha o que era necessário para ajudar. Ele se sentia vulnerável, exposto, e a cada negativa recebida, a chama de sua determinação parecia vacilar. Por outro lado, a relação com Clara começou a florescer, mas não sem suas dificuldades. Em suas conversas, Nicholas percebeu que suas visões sobre a mudança social eram diferentes. Enquanto Clara acreditava em ações diretas e confrontos, Nicholas tinha uma inclinação mais acadêmica, sonhando com soluções que pareciam distantes e teóricas. Essa diferença gerou conflitos, mas também momentos de aprendizado. Ele começou a entender que mudanças significativas exigem tanto um plano bem estruturado quanto a coragem de enfrentar o sistema. A conexão emocional entre Nicholas e sua ex-professora se aprofundou à medida que ele se empenhava para ajudá-la. Cada pequena vitória e cada revés se tornaram parte de sua jornada de autodescoberta. Ele não estava apenas lutando por ela. Estava lutando por si mesmo, enfrentando seus medos e limitações. A realidade brutal da vida nas ruas começou a moldar sua visão de mundo. E o jovem idealista começou a perceber que a luta pela justiça social não era uma linha reta, mas um caminho repleto de curvas, desafios e, acima de tudo, aprendizados. Nicholas sentiu que o peso da responsabilidade aumentava a cada dia. Após o fracasso do evento de arrecadação, sua confiança estava em frangalhos. Clara, percebendo sua desmotivação, insistiu que ele não desistisse, mas a insistência dela começou a soar como um eco distante em sua mente. Em uma reunião comunitária, ele teve sua primeira grande decepção. Um dos membros mais respeitados da comunidade, que havia prometido apoio, traiu sua confiança, espalhando rumores sobre suas intenções. Essa traição o afetou profundamente, fazendo-o questionar se realmente tinha um lugar na luta por justiça social. Enquanto isso, a situação de sua ex-professora se agravava. Nicholas soube que ela havia sido hospitalizada devido a complicações de saúde ligadas à vida nas ruas. O desespero tomou conta dele. Ele não apenas se sentia impotente em ajudar sua mentora, mas também em relação a toda a situação que o cercava. A pressão aumentava e o sentimento de inadequação se transformava em um peso insuportável. Ele começou a questionar suas próprias motivações, se realmente estava preparado para enfrentar a crueldade do mundo real. Clara, por outro lado, estava lutando suas próprias batalhas. A ativista já havia se deparado com a realidade brutal da luta por justiça e a cada falha de Nicholas sentia uma frustração crescente. Ela queria que ele entendesse que mudanças não eram apenas uma questão de bom coração. Eram necessárias ações diretas. E isso muitas vezes significava correr riscos. As conversas entre os dois tornaram-se mais tensas e a amizade que florescia ameaçava desmoronar sob a pressão das diferenças de visão. Um novo desafio surgiu quando um grupo rival, que se opunha à luta de Clara, começou a se mobilizar. Eles atacaram os esforços de Nicholas e Clara com uma campanha de desinformação, tentando desacreditar suas iniciativas. Nicholas se viu no centro de um conflito que não esperava, e o medo começou a tomar conta dele. O que antes era uma paixão ardente pela mudança, agora se transformava em um campo de batalha emocional. A ideia de desistir passou a ser uma tentação constante, especialmente quando ele começou a receber mensagens anônimas ameaçando expor seus erros. Diante de tamanha pressão, Nicholas ficou em dúvida sobre suas convicções. Ele se perguntava se estava preparado para sacrificar sua paz de espírito por uma causa que parecia cada vez mais sem esperança. Mas, no fundo, a determinação de sua ex-professora e a paixão de Clara começaram a ressoar dentro dele.
Ele percebeu que, para continuar, precisaria encontrar um novo propósito, uma nova força que não apenas o motivasse a lutar, mas que o transformasse. Esse momento de reflexão o levou a perceber que a verdadeira mudança não vinha apenas de ações grandiosas, mas das pequenas vitórias diárias e da resiliência em face da adversidade. Nicholas estava se transformando, mas essa transformação exigiria uma coragem que ele ainda não sabia se possuía. A pressão externa e as crises internas ameaçavam desmantelar sua determinação, mas a chama da esperança, embora fraca, ainda pulsava em seu coração. Ele sabia que precisava decidir se iria se render ou lutar com tudo o que tinha, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios medos e limitações. Em uma manhã nublada, enquanto Nicholas caminhava pelas ruas, perdido em seus pensamentos sombrios, recebeu uma mensagem inesperada. Era de um grupo de jovens ativistas que admiravam seu trabalho e se ofereciam para ajudá-lo a reerguer a iniciativa de arrecadação. Inicialmente, ele hesitou. A ideia de mais uma tentativa parecia arriscada demais, e a rejeição que sentira nas últimas semanas ainda pesava em seu coração. No entanto, algo dentro dele começou a despertar. A esperança, embora reprimida, ainda estava ali, esperando por uma oportunidade. O encontro com os jovens ativistas foi marcado em um café local. Ao entrar, Nicholas ficou surpreso ao ver a energia vibrante que emanava do grupo. Eles falavam sobre suas próprias experiências, sobre como haviam enfrentado desafios e como cada um deles estava determinado a fazer a diferença. A paixão e a determinação deles eram contagiosas. Enquanto ouvia suas histórias, Nicholas sentiu um misto de emoções, admiração, mas também um profundo senso de inadequação. Aqueles jovens estavam prontos para lutar, enquanto ele se sentia paralisado pelo medo. Durante a conversa, uma das jovens, chamada Letícia, fez uma pergunta que reverberou em sua mente. Qual é o seu porquê, Nicholas? O que te faz levantar da cama todos os dias para lutar por isso? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele percebeu que havia se perdido de seu propósito original, permitindo que as decepções e traições minassem sua fé na causa. Letícia continuou a falar sobre a importância de ter um motivo forte que os impulsionasse, e nesse momento, Nicholas sentiu uma onda de clareza. A imagem de sua ex-professora, tão dedicada e inspiradora, surgiu em sua mente. Ele lembrou-se de tudo o que ela havia feito por ele e pela comunidade, da força que ela sempre demonstrou, mesmo diante das adversidades. Com essa lembrança, a determinação começou a ressurgir dentro dele. Nicholas percebeu que não estava lutando apenas por si mesmo, mas por aqueles que não tinham voz, por aqueles que estavam sofrendo como sua ex-professora. A reunião com os jovens ativistas foi um divisor de águas. Nicholas saiu do café não apenas revitalizado, mas com um novo senso de propósito. Ele decidiu que, em vez de se esconder atrás do medo, enfrentaria seus desafios de frente. A ideia de recomeçar o evento de arrecadação tomou forma em sua mente, agora com um plano mais estruturado e apoio de pessoas que compartilhavam sua visão. Ele sentiu que, finalmente, havia encontrado um caminho a seguir. Essas novas circunstâncias não vinham sem desafios. O grupo rival continuava a espalhar desinformação, mas agora, com o apoio dos jovens, Nicholas se sentia menos sozinho e mais preparado para enfrentar a adversidade. Ele percebeu que a luta por justiça social não era feita apenas de vitórias. Era um caminho cheio de obstáculos, e cada pequeno passo poderia levar a uma grande mudança. A expectativa por um confronto decisivo com os antagonistas que ameaçavam seu trabalho crescia, e com ela a determinação de Nicholas. Ele sabia que o próximo evento seria crucial não apenas para sua causa, mas para sua própria jornada de redescoberta. A chama da esperança, agora intensa e pulsante, iluminava seu caminho.
Nicholas estava pronto para lutar, não apenas por sua ex-professora, mas por todos aqueles que acreditavam em um mundo mais justo e igualitário. A batalha estava apenas começando e ele estava finalmente preparado para enfrentar o que viesse, com coragem e resiliência. A noite do evento de arrecadação chegou e a tensão pairava no ar. Nicholas sentia seu coração acelerar, enquanto observava o espaço se encher de pessoas, apoiadores e até mesmo alguns curiosos, todos atraídos pela causa que agora ele defendia com renovada paixão. Ele sabia que o grupo rival, liderado por alguém que um dia se considerou seu amigo, estava decidido a desestabilizar tudo o que ele havia construído novamente. A luta por justiça social nunca fora fácil, mas naquele momento as apostas eram mais altas do que nunca. Quando o evento começou, Nicholas subiu ao palco, sentindo o olhar atento da multidão. As luzes brilhantes o ofuscaram momentaneamente, mas ele se lembrou das palavras de Letícia, da importância de ter um propósito claro. Ele respirou fundo e começou a falar. Com cada palavra que saía de sua boca, ele sentia a chama da esperança que havia reacendido dentro dele brilhar mais intensamente. Ele compartilhou histórias de pessoas que foram beneficiadas pela iniciativa, lembrando a todos por que estavam ali. Mas, no meio de sua apresentação, a porta se abriu abruptamente. O grupo rival entrou, com a mesma atitude desdenhosa de sempre. O líder, André, avançou em direção ao palco, interrompendo Nicholas. "Isso é tudo uma farsa!" ele gritou, provocando murmúrios na plateia. "Vocês realmente acreditam que ele pode mudar alguma coisa? Ele já falhou uma vez. Por que deveriam confiar nele novamente?" Aquelas palavras cortaram como uma faca. A insegurança que Nicholas havia lutado para superar ameaçou voltar, mas ele se lembrou das lições que aprendera. Ele não estava mais sozinho. Tinha o apoio dos jovens ativistas e da comunidade. Com coragem, ele olhou nos olhos de André e, ao invés de recuar, enfrentou-o. "A mudança começa com a determinação de tentar novamente", disse Nicholas, sua voz firme. "Se você não acredita em mim, olhe para todos aqui que estão dispostos a lutar por um futuro melhor." A tensão aumentou e o clima se tornou carregado. O embate verbal se intensificou, com André tentando deslegitimar o esforço de Nicholas a todo custo. Mas, com cada provocação, Nicholas sentiu sua determinação crescer. Ele lembrou da ex-professora, da força dela e de como ela sempre acreditou nele. E naquele momento, ele decidiu que não se deixaria abalar. Ele não lutava apenas por ele, mas por todos que haviam perdido a esperança. A plateia começou a reagir. Algumas pessoas se levantaram, apoiando Nicholas e sua causa. O ambiente se transformou. As vozes de apoio começaram a ecoar, superando os gritos de desdém de André. Nicholas percebeu que a verdadeira força estava na solidariedade, na união. Juntos, eles formavam um escudo contra a negatividade que tentava se infiltrar. Finalmente, o embate culminou em um momento de clímax. Nicholas, em uma demonstração de vulnerabilidade, pediu à plateia que compartilhasse suas próprias histórias, suas próprias lutas. E enquanto as vozes se levantavam, ele viu como a comunidade se unia, como cada um tinha um papel vital na luta por justiça. Ele se sentiu fortalecido, não apenas como um líder, mas como parte de um coletivo que estava determinado a fazer a diferença. O evento terminou com uma onda de apoio e promessas de colaboração. Mesmo com os desafios que ainda estavam por vir, Nicholas havia encontrado sua voz novamente. Ele percebeu que as falhas do passado não definiam seu futuro. Aquele momento se tornara um ponto de virada, não apenas para ele, mas para todos que estavam dispostos a lutar por um mundo melhor. A luta ainda não havia terminado, mas agora Nicholas estava preparado, não apenas para enfrentar seus medos, mas para transformá-los em combustível para a mudança. Após o evento de arrecadação, a transformação na vida de Nicholas foi palpável.
A plateia, antes dividida, agora pulsava com uma nova energia. As palavras que ele proferiu, a coragem em enfrentar André e a união da comunidade não apenas fortaleceram sua posição, mas também inspiraram muitos a se envolverem ativamente nas futuras iniciativas. Nicholas percebeu que sua luta por justiça social não era mais um fardo solitário. Ele agora tinha aliados de verdade, pessoas que acreditavam na mudança que ele sempre sonhou em realizar. Refletindo sobre sua jornada, Nicholas se lembrou de todas as dificuldades que enfrentou, das falhas que o assombraram e das lições que aprendeu. Cada erro se tornara um degrau para o crescimento, cada queda uma oportunidade de se levantar mais forte. Ele entendeu que a vulnerabilidade que demonstrou no palco não era um sinal de fraqueza, mas de verdadeira força. A dor do passado não o definia. Ao contrário, moldava um futuro mais promissor. E ao olhar para os rostos esperançosos ao seu redor, Nicholas sentiu um profundo senso de gratidão por todos os que estiveram ao seu lado. As relações que antes pareciam frágeis, agora se solidificaram. Letícia, sua antiga mentora, estava radiante ao seu lado, orgulhosa do jovem que ele se tornara. Juntos, eles discutiram planos para o próximo projeto, um programa de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade. Outros membros da comunidade, antes apáticos, agora estavam engajados, prontos para contribuir com suas habilidades e experiências. A união que se formou era uma prova de que a solidariedade era a chave para a mudança. No entanto, a batalha não estava vencida. Nicholas sabia que o grupo rival ainda representava um desafio, mas agora ele se sentia preparado para enfrentá-los. A determinação e a esperança renovada na comunidade eram armas poderosas. Ele compreendeu que cada pequeno passo dado em direção à justiça poderia causar um impacto significativo, e isso o motivou a seguir em frente. À medida que a noite se tornava madrugada, Nicholas olhou para o céu estrelado, sentindo uma conexão profunda com todos aqueles que lutavam ao seu lado. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas agora, mais do que nunca, ele tinha fé no futuro. Com sua voz ecoando na escuridão, ele prometeu a si mesmo e à comunidade que continuaria a lutar por um mundo melhor. Um mundo onde a esperança não fosse apenas um sonho distante, mas uma realidade vivida por todos. A mensagem que ressoava em seu coração era clara. A verdadeira mudança começa quando as pessoas se unem em torno de um propósito comum. E assim, Nicholas se sentiu fortalecido, não apenas como um líder, mas como um símbolo de esperança para todos aqueles que acreditavam em um amanhã melhor. A força que ele encontrou na união e na solidariedade alimentou sua determinação, e ele sabia que juntos eles poderiam transformar sonhos em realidade. Agora, ele estava mais do que preparado para enfrentar qualquer desafio. Sua jornada de renascimento o havia ensinado a importância de acreditar, lutar e, acima de tudo, esperar.